Eu vou começar, mas antes eu gostaria de dizer que se você está me ouvindo em inglês, no canal em inglês, nós temos interpretação, olhe aí abaixo no globo e vocês escolham a língua. Inglês, francês, português, espanhol, árabe. Por favor, escolha a língua em que você quer ouvir esse webinário. E, ok? É muito bom ver todo mundo entrando. Muito obrigada por compartilharem no chat de onde vocês vêm, de onde vocês estão falando. Algumas pessoas aqui, há tempo que eu não vejo. Meu nome é Raquima, ela e eu sou do Black Feminist, do Fundo Feminista Negra. Nós temos um objetivo muito direto, que é o de aumentar os recursos para os movimentos das mulheres negras. Nesta conversa de hoje, nós vamos ouvir muito de ativistas muito poderosas e é o início da nossa série, né, é, de análises políticas com a perspectiva afrofeminista em nível global, né? Nós estamos aqui para agir e pensar e ver a transformação que a gente quer ver no mundo. Nós vamos explorar com cada uma de vocês o conhecimento coletivo de nosso movimento e todas as interconexões desse sistema. Esta série realmente tem a intenção de destacar a política e movimentos negros, movimentos de mulheres negras do mundo. E nós estamos aqui para contribuir. Nós vamos começar a falar agora no nosso seminário sobre a Europa Ocidental. Nós teremos a Assembleia Nacional Francesa, em que, enfim, a gente vem assistindo é, a força dos fascistas, né? Também no Reino Unido também. Eu posso dizer para vocês que isso não é realmente novo. O fascismo é, faz parte do pensamento político europeu. E é por isso que é sobre isso que nós vamos falar hoje. E das feministas que estão vivendo também no sul global, nós sabemos sobre todas essas questões de imperialismo e as questões ligadas à nossa segurança e, e de toda a violência, né, com relação às mulheres. Aquelas de nós que estão na África, por exemplo, nós sabemos o quanto a África, de modo externo, né, está muito próximo dos líderes europeus e que ao mesmo tempo vem colaborando, né, com as lideranças europeias e vem lucrando, né? Bom, a gente também tem que discutir a questão das reparações com relação à Europa e o continente africano. Bom, ligados a essa conversa, nós não podemos ignorar da questão dos recursos para os movimentos das feministas negras e o impacto nessa liderança e no trabalho. Nós, a gente realmente precisa ouvir dessa conversa a análise das feministas negras. Antes de eu passar o microfone, eu gostaria muito de celebrar Maria Clara, porque é a coordenadora, né, dos movimentos parceiros, né, do BFF. E também, nossa, agradecer demais toda a equipe do BFF, do Fundo Feminista Negro, que fez esse seminário acontecer, né, gente? E também essa possibilidade de pensarmos a linguista.
a justiça linguística em escala global. Muito obrigada, Sara, a quem eu vou passar o microfone, que, porque ela vai ser uma facilitadora maravilhosa desse evento. Bom, sendo assim, Sara, eu passo para você. Oi, Raquima, muitíssimo obrigada a todo mundo que está aqui. Vamos esperar que todo mundo fique à vontade, né? Vamos, há muita transformação, né? Bom, eu quero saber com que energia vocês chegam aqui, né? Hum, No que diz respeito a mim, estou também muito feliz de estar aqui. Ah, apesar de do todo cansaço, né, de toda a fatiga, vamos trazer muita energia para esse espaço. Eu vou deixar que que as nossas panelistas falem sobre a realidade sociopolítica. Por isso, eu vos convido a fazer perguntas. Bom, no chat também, a gente está aqui coordenando o chat. E por favor, falem um pouco mais devagar, por conta da interpretação, né? Para que as intérpretes tenham um pouquinho mais de tempo, né? Enfim, espanhol, português. Eu devo vou falar um pouquinho mais alto agora. Anica, vamos apresentar agora as nossas palestrantes. E assim como o Festival Europeu, muito obrigada, nós também teremos a possibilidade de ouvir sobre uma história colonial, né, dentro da França. Muito obrigada. Nós teremos igualmente Rapi Kinine, que trabalhou com a codireção executiva de Mama Cash, e nós tivemos o prazer de ouvir Kio Espinhar, uma escritora também, que representa o coletivo Periferias Cimarronas, na Espanha, que trabalha também como poetisa, performer, escritora, cartunista, e desenvolveu uma série de workshops e atividades anticoloniais, né, e educação popular. Bom, e agora, para começar, vamos pensar no contexto nacional e geográfico para a ascensão, né, desses esforços fascistas. Nós vamos começar por Anica, que vai discutir
os diferentes episódios, né? Nós veremos que talvez as pessoas não saibam que a polícia na França, talvez no Reino Unido, em outras instituições policiais, nós temos esse movimento antifascista e que qualquer tipo de política que nós organizemos, porque há uma ligação com o colonialismo e com as administrações, mas o nosso contexto é que é uma ascensão da extrema-direita que teve uma marca significativa nos partidos de extrema-direita, dos partidos nacionais, e est- estão vivendo em situações concretas. Os representativos eleitorais pra, e para pessoas negras, para pessoas miscigenadas. Agora nós trabalhamos na França e num contexto em que agora nós temos um, esse grupo, grupos de extrema direita de perspectiva bastante racista, claro, evidentemente racista, que estão se organizando e que tem um contexto em relação a Macron desde o início e, e que conforme é, o- as, per- as realidades vão se transformando, uma coisa em particular que nós observamos é que o fato de que nós não falamos do impacto dessas ações nas pessoas negras. Então, deixa eu dar um exemplo, uma revisão, uma visão de coisas que foram tornadas muito piores em relação ao trabalho intenso que nós temos realizado. Há esse impacto que está na população de pessoas e das leis que estão sendo, das leis fascistas e do impacto que existem nas pessoas negras e das pessoas queer. É o que eu posso dizer nesse momento. Muito obrigada, Nica. Eu vou passar para Éder. Muito obrigada. É um prazer, é um prazer falar com todas vocês. Em primeiro lugar, tem tantas coisas, porque essa pergunta é enorme, em tantos sentidos. Eu acho que eu vou falar de eventos mais recentes, mencionados pela Hakima. Nós vimos uma mobilização da extrema-direita muito recentemente pelas ruas, e o que eu posso dizer é que todos os anos, desde 2009, é, nós vemos ao menos uma demonstração antirracista. Então, não é uma coisa nova, essas marchas são organizadas, esses programas racistas e fascistas também não são novos. E o que eu acho é que a diferença desse ano, dessa vez, é que
Não, não tão diferente assim, mas é que o estabelecimento político realmente deu mais coragem para essa movimentação. Você lê os jornais, você assiste os jornais e você vê essas conversas negativas de pessoas negras, de pessoas que estão imigrando, de pessoas asiáticas, de diversas áreas. As pessoas estão fugindo desses países buscando um lugar seguro. E, e, e aí essas situações, nós sabemos que existem das oportunidades e das situações que nos mantêm estagnadas. Então, os fascistas, a extrema-direita, usam isso como um divisor, de que as pessoas negras fazem parte também. Então, isso faz com que o racismo aumente entre essas comunidades e nessas mobilizações, refugiados e pessoas que estão em busca de asilo. Nós vimos esses lugares queimarem enquanto a polícia assistia, sem tomar nenhuma ação. Então, nós sabemos que essas mobilizações precisam acontecer para proteger essas pessoas, proteger a comunidade. Nós precisamos que as pessoas. é, e as pessoas ficam juntas. Nós encorajamos que as pessoas não parem as suas mobilizações. Então, nós vemos essas mobilizações fascistas, sabe? Eles gostam, os políticos gostam de se distanciar dessa situação, embora eles mesmos tenham criado esses contextos. Primeiro-ministro, disse que é, isso era uma manifestação, mas ele não conseguiu chamar de uma manifestação racista ou fascista, sabe? Então, nesse contexto, isso já é um teatro político de dizer, olha, tem um número de pessoas que são más realmente. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, não há nada com que se preocupar. Mas nós sabemos que o partido político principal que governa o país nos últimos anos, nós conseguimos ver que eles estão no centro e à direita, e que a justificativa é sempre: nós não temos dinheiro, não temos recursos. Ué, então por que que as pessoas pagam impostos? E aí o que nós vemos, como eu disse antes, as pessoas negras, pessoas estão em situação de rua, no que chamamos de guerras culturais. A transfobia atingiu seu pico das pessoas, a ponto de as pessoas serem abertamente transfóbicas, xingando as pessoas, e nós estamos vendo isso se transformar no mainstream. Então, parte desse teatro político é que vem um político e diz: não, nós não somos assim, não, nós estamos tentando proteger as pessoas, mas não estão protegendo ninguém, com exceção deles mesmos. Não estão protegendo ninguém além do subsídio dos seus próprios partidos. E aí, nos partidos políticos principais, a gente vê um impacto nas mulheres negras que, novamente, chegam na Europa buscando alguma proteção. Muito obrigada. Eu vi muitos corações e emojis e acho que é muito importante que você traga essas ideias para o centro da nossa conversa e a gente vai voltar para você e abrir a discussão. Mas agora eu gostaria de passar a palavra para a Ike para que ela faça a sua apresentação. Ike? Olá.
Olá, agradeço pelo espaço. Eu estou agradecendo a todas as nossas ancestrais, os ancestrais, porque é graças a essas pessoas que nós pudemos estar aqui. Agora eu estou nesse espaço colonizado chamado Espanha, que eu gosto de chamar de plantation dessa nação, como extensões das plantations, basicamente. E é isso que a Espanha é para mim. Eu gostaria de lembrar a todas as pessoas que o colonialismo está vivo e que a Espanha tem uma responsabilidade e um débito com as pessoas, com as comunidades negras e indígenas, e o controle que eles têm sobre os nossos corpos continua vivíssimo. Nesse contexto de política esquerda, nós continuamos vendo políticas opressivas, em especial sobre os corpos negros e indígenas, em especial aqui na Espanha e na fronteira do Sul, em que 800 pessoas morreram, pessoas que vinham do continente africano tentando cruzar essas fronteiras. Essas fronteiras são militarizadas e quem quer que esteja tentando sobreviver e que consegue passar por essa fronteira enfrenta políticas muito duras para estrangeiros. E essas leis basicamente significam que você não consegue, por pelo menos 2 anos, você não consegue acessar trabalhos formais, trabalhos apropriados, e a maioria dos corpos que passam pelo Mediterrâneo. E isso basicamente faz com que essas pessoas se deparem com essas leis contra estrangeiros. E aí a gente tem essas prisões que são especificamente para imigrantes. E aí, quando falamos desse tipo de política, tem uma relação direta com o governo a, se aplica diretamente a pessoas negras. E então, acho que isso é um alarme para nós, entendem? Porque nosso governo principal está num lugar. Eu estou nesse momento em Barcelona, mas eu também morei em Madrid. E nesse momento, o prefeito é, é um prefeito de direita que está criando leis contra pessoas LGBTQIAPN+, e como uma pessoa de gênero não normativo, isso inclui pessoas trans. Há uma intensificação dessas políticas em corpos trans. E essas leis, especificamente, se aplicam sobre pessoas imigrantes, negras, trabalhadoras sexuais, que não têm acesso a um trabalho formal, trabalhos apropriados. Então, isso se relaciona diretamente com essas leis para estrangeiros. E essa lei proíbe o compartilhamento de propaganda erótica, e é importante que eu compartilhe, fale, nomeie isso para vocês, porque isso é feito especificamente para mulheres negras e para mulheres negras trans, e para a comunidade LGBTQIAPN+, que são trabalhadoras e trabalhadores sexuais. Então, isso também afeta as organizações que trabalham com esses tópicos e que estão tentando promover a mudança de status dessas leis,
de estrangeiros e também tentando ajudar mais de 500 pessoas que estão vivendo sem condições apropriadas. Infelizmente, isso tem se tornado traumático. Antes de passar a palavra para Rap, eu só queria lembrar a todas as pessoas que nós temos diversas panelistas, então a gente vai tentar reservar um tempo para responder as perguntas. Então agora eu vou passar a palavra para Rap, que vai falar sobre a ascensão da extrema-direita e também vai falar sobre o impacto no feminismo negro. Olá a todas as pessoas. Quero agradecer as 210 pessoas que estão aqui. Obrigada por se juntarem a nós. Parece, eu estou mandando meu amor para todas as pessoas negras por aqui. Eu vou falar sobre a, a pergunta talvez tenha se perdido na tradução, mas eu vou falar sobre o impacto e as atrocidades que nós temos visto na Europa, em especial no financiamento. E o motivo para eu falar muito especificamente sobre isso é que eu trabalho na Mama Cash, que é o financiamento mais antigo que foi feito num fundo de cozinha. Nós temos isso em comum também. Esse planejamento foi feito numa cozinha. E aí, a ideia foi fazer inicialmente por mulheres negras e lésbicas no Amsterdã, que sempre quiseram um financiamento, sempre tiveram como objetivo um financiamento global, e essa ideia que é bastante real e que realmente precisa se espalhar. Então, elas queriam expandir essa ideia e movendo o capital que veio a partir da escravidão e da colonização, que e devolver esse dinheiro para a gente. Então, essa ideia, como nós dissemos, é para pegar o dinheiro de onde o capitalismo diz que ele deveria estar e aplicar esse capital para onde o capitalismo diz que ele não deveria estar. E é isso que a Mama Cash tem feito há mais de 40 anos e já moveu mais de 140 milhões de euros para diversos países. Então, nós estamos muito felizes. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa política e é daqui que eu estou falando. Então, o impacto desse momento. Quando nós falamos, eu quero falar especificamente dos três maiores financiadores em termos de assistência, mas em especial dos direitos de mulheres. Eu sei, eu sei que é onde a Mama Cash está baseada, então eu vou tentar falar desse financiamento que a Holanda é o maior financiador por conta de como, depois de muitos anos trabalhando com relações exteriores, nós observamos como eles movem o dinheiro. Então, esse ano, por volta de março, por conta de todas as negociações que aconteceram, o governo colocou uma pessoa no governo de relações exteriores que era parte da sociedade civil e que queriam
finalizar o tipo de assistência, de financiamento assistencial. Mais de 600 milhões de euros, que impactam os movimentos feministas como nós o conhecemos. E isso é muito importante, porque esse é o maior financiamento que nós recebemos, que vai diretamente. Então, esse dinheiro faz muita diferença. Ele já fez declarações abertamente racistas antes de se tornar, antes de assumir o posto do Ministério de Relações Exteriores. Então, até onde nós conseguimos dizer, o fundo que vai para a sociedade civil, em todas as organizações que têm acontecido, E tentando também trocar a postura, e outros estão olhando como um momento esse dinheiro que está se perdendo. Muitas organizações de feministas negras dependem desse fundo. E com relação à atividade que está passando, temos que fazer e acontecer com mulheres para que isso não se aconteça de novo, né? É mais ou menos o que está acontecendo. São as coisas que estão acontecendo, né? Em- No contexto que queira falar, é o de Suíça, um contexto dos governos, e também com a Alemanha. Eu creio que olhamos as políticas feministas estrangeiras, pode parecer muito técnico, né? E há uma contradição com isso. Ao mesmo tempo que nós, né, como Mama Caixa, é um, é o financiamento que está movimentando, né, a sociedade civil. Isso nos dá um certo poder. E, ao mesmo tempo, por exemplo, pode ser uma ação importante que estávamos tentando aumentar os fundos que estavam doando às feministas negras. Não me recordo exatamente o nome. Agora, a Suíça tem um governo de direita, e a primeira coisa que eles acabaram foi com essa política feminista. Então, como consequência, está diminuindo muito, né? Então, não há mecanismos para dar responsabilidade a esse governo. E tudo fica muito complicado, né? Porque estão olhando para os seus acordos, né? E para os seus princípios. Então, houve um aumento em termos de intervenção do governo, mas a coalizão de esquerda conseguiu 1 milhão, 1 bilhão em desenvolvimento para a sua agência de desenvolvimento. O, o governo alemão ainda não se falou sobre isso, nada. E com relação aos gastos, né, investimentos que eles têm nessa área. Bom, esses são os três governos que contribuíram, né? E esse dinheiro, esse financiamento tem diminuído drasticamente de bilhões, milhões, né? No que diz respeito aos movimentos de sociedade civil. Bom, e estarem até interessados nas possibilidades de financiar os movimentos de mulheres negras, né? De feministas negras. Esse é um contexto que eu trouxe para vocês com relação ao governo. Mas com relação à filantropia, a gente sabe que há muitas fundações
na Europa, que tem no seu conselho diretivo, né, que realmente estão muito distantes, né, desse financiamento. Porque muitos deles que tomam a decisão, os tomadores de decisão, eles estão bem distantes dessa política, muitas vezes, né? As coisas estão muito difíceis, gente. Muito obrigada, Rapi, por todas essas questões que você trouxe para a gente, em falando. Todas as coisas foram extremamente importantes que você trouxe para a gente. Tudo isso que está passando, que está acontecendo agora. Bom, teremos que pensar como devemos nos organizar, né, e podemos continuar existindo dentro desse sistema. E com essa situação toda que estamos vivendo agora, isso vai se complicar muito, né? A vida, né? Os projetos. Então, para as feministas negras, existem algumas coalizões, existem projetos, né, que talvez, ou nos espaços em que as pessoas trabalham e colaborem, há alguma coisa até de esperança, né, que podemos, enfim, eu, eu acho que no nível comunitário há muitas coalizões que estão trabalhando juntas, principalmente com relação a nós aqui na iniciativa de direitos reprodutivos, né? E, e que a gente está sempre perguntando com quem a gente pode fazer parceria, né? A gente sempre tem uma outra organização com a qual a gente pode se conectar e formar as nossas parcerias. Realmente, no que diz respeito a nível comunitário, né? Enfim, partidos nacionais, porque a agenda deles colide com a nossa, né? Muitas vezes. Se eu disser, por exemplo, essas organizações trabalhando, muitas vezes essas agências até querem trabalhar com o governo, né? E passam a fazer parte do establishment. E eles levantam financiamento do governo, né? E aí essas organizações que crescem a esse nível começam a achar que elas têm que ter a liderança e dizer e ditar, né, a agenda, mas não é isso, a gente não concorda com isso, né? Ah, ninguém pode ditar o que as pessoas podem dizer. A nível comunitário, muitas coisas estão acontecendo. É muito frustrante porque muitas pessoas, por exemplo, que saíram da prisão e o que acontece? As organizações mainstream, né, de mulheres, muitas vezes dizem, não, essa pessoa saiu, será que ela foi ressocializada? Enfim, a gente deve ter uma conversa sobre isso. Então, como é que elas saem de um local, voltam para a comunidade, não são recebidas? Enfim, todo mundo nessas organizações querem estar dentro do governo, né? Hum, todo mundo tem alguma coisa para dizer ou para querer estar dentro desse governo. Então, ainda mais agora, né? Basicamente, as pessoas falam: "Ah, é você que está aqui?" Sim, sou eu. E aí pergunta: "Ah, como é que você conseguiu chegar aqui?" E muitas vezes as pessoas não conseguem perceber
que o governo é anti-imigração. Eles não entendem que os ricos devem ser pressionados muito forte, né? E a gente tem que continuar a lutar contra o racismo, né? Nesse país. O que acontece é que nós estamos aqui para participar em tudo isso e é muito frustrante a gente fazer uma eleição, expor essas ideias, né? E ao final eles dizem, depois da eleição, ah, vocês são realmente importantes, ah, vocês estão votando no nosso partido, mas lá não é onde a luta acontece, entendeu? A luta ela não acontece só no momento da eleição, gente. A luta é antes, é durante, é depois. Bom, a gente, né, enfim, 15 anos com um governo de esquerda, que deveria ser de esquerda, um governo trabalhista, né? Rap estava falando antes da esquerda, mas, enfim, a esquerda ultimamente está atuando muito como centro-direita. A verdade é essa. Com essa ascensão do fascismo, tudo isso acontecendo, infelizmente, as pessoas que não estão enraizadas numa coalizão ou na sua comunidade, é muito fácil para eles simplesmente ó, ir para o centro, para a direita, enfim, até mesmo porque a mídia é muito poderosa, gente. Isso é insano, na verdade. Toda essa movimentação, ela é insana. E eles acabam não tocando naquele assunto que realmente é mais importante para nós, né? Bom, no nível nacional é uma coisa, e no nível da comunidade, gente, a nossa luta é outra. Nós vemos trabalhando com organizados como Level Up, por exemplo, que recolhe as mulheres que saíram da prisão, por exemplo. A grande questão é que no futuro a gente vê o quanto, por exemplo, algumas mulheres que saem da prisão, grávidas, que estão sendo acolhidas. Isso é, é um grande ganho, né? Isso é maravilhoso. A gente, outras organizações, por exemplo, que vêm fazendo um grande trabalho comunitário sobre direitos reprodutivos, né? Isso assim é no nível comunitário. Eu não tenho fé nenhuma no governo ou nos governos, gente, não tenho mesmo para ver essa transformação acontecer, sinceramente. Muito obrigada, Eden. Muito obrigada. De modo geral, esse é um sentimento compartilhado. Então, eu vou voltar para a Ike, para que ela compartilhe, Lu compartilhe a reflexão. Agradeço. É muito difícil, na verdade, ouvir sobre esse acesso local a financiamento. Às vezes há uma questão muito simples em relação à diversidade, democracia, mas a sociedade, a estrutura social envolve níveis desiguais de existência, porque nós estamos falando sobre pessoas que não têm um status regular, que não conseguem acessar um nível de cidadania. É como se nós precisássemos de uma série de alianças para acreditar no institucionalismo. Existem parcerias paralelas
Então, organizações negras que conseguem se organizar e existir em uma certa classe de vivência. Nós estamos trabalhando com refugiados, pessoas refugiadas e pessoas que têm esse status de cidadania e que conseguem um limite muito, um acesso muito limitado a recursos, mas que estão trabalhando com organizações antirracistas, que realmente são focadas em nós. Mas às vezes essas organizações, por vezes, elas só são, a nossa narrativa é distorcida. O que nós dizemos é distorcido para acomodar as necessidades das pessoas e o que essas pessoas querem ouvir. Mas se nós realmente fizermos uso do nome real, que é colonialismo, que é racismo, eu quero dizer, se nós usarmos esse tipo de linguagem, nós não vamos acessar financiamento. Então, nós temos que usar uma linguagem muito educada para que a gente tenha acesso ao financiamento. Por vezes, quando existe uma relação entre organizações negras e comunidades negras, às vezes nós precisamos. É, nós precisamos fortalecer as nossas batalhas, trabalhando em conjunto. Então, nós usamos esse termo que é cimarronear o Estado, que é colocar algumas características. A gente joga o jogo deles, mas também nós trazemos uma conexão com a nossa narrativa e trabalhamos para aquilo que nós realmente queremos fazer, aquilo que nós realmente queremos dizer. Essa organização. Nós dizemos a essa organização que está trabalhando com a interseccionalidade, mas sabe, que estão trabalhando para a mudança climática. O meu problema é que dentro do continente africano e nas comunidades negras ao redor do mundo. Então é uma batalha muito difícil que nós estamos tentando combater, mas estamos trabalhando. Muito obrigada. Eu tenho alguns pontos em comum nessas questões. Na verdade, a resposta curta teria a ver as perguntas, tem questões ligadas a pessoas de cor e a luta de mulheres negras. E nós escolhemos dos contextos, incluindo as, as eleições que estão acontecendo em junho. Não tem impacto nas leis
mas nós também temos uma situação de mudança crítica entre o reformismo, partes de grupos, nossa comunicação com os partidos de esquerda tem se tornado difícil, porque em decorrência dessas eleições que, que aconteceram em julho, em junho e julho, no começo de julho, os partidos de extrema-direita, nós estamos recebendo muita pressão para mobilizar os nossos votos, incluindo a maioria. E nós não temos, depois disso, nós que não estão prontas, no- que não são radicais no imperialismo e na deliberação, e na justiça, de questões que não estão sendo apropriadamente cuidadas. Se vocês quiserem que nós votemos para você nesse momento, vocês têm que lembrar de nós. Porque uma vez que que essas pessoas são eleitas, Por exemplo, seja de eu acho movimentações que há antirracistas uma ou de organização que se mobilizações que chama já Contra existem, o Mar, né, de alguém? e de Bom, organizações e que são organizações que organizam já já existentes. E essas a organizações mobilização. estão mobilizadas nas vizinhanças, e incluem pessoas jovens, mulheres, relações com violência policial. Nós também tivemos um tipo de recomendação que nós fizemos para que eles saibam que se nós votarmos para vocês, nós queremos que essas recomendações sejam consideradas e que vocês cuidem delas. Infelizmente, não houve equilíbrio, o suficiente, então nós incluímos, pessoas, em situação de rua e a situação em que o presidente cuida de todo o poder para oferecer.
uma maioria de vozes e do parlamento que está muito dividido. E o que nós ouvimos é que ao interesse sobre as mulheres negras, imigrantes, e que nós, mulheres negras, seremos as primeiras a serem impactadas. E que tudo que nós temos a dizer é que o governo francês e todas as organizações, nós, é que nós comumente fomos o alvo desse criticismo. E aí fica proibida a organização de uma instituição que fale sobre igualdade. Isso se torna ilegal. E aí você pode ter que responder judicialmente por isso. E nós queremos falar sobre o ataque que é direcionado, que acham que nós vamos direcionar os nossos ataques a pessoas brancas. Então, o que nós enxergamos é que existe uma pressão sobre nós para fazer o trabalho que nós fazemos, mas que nós não temos esse apoio da parte deles, da parte dos partidos de esquerda. E aí nós temos trabalhado para organizar esse trabalho e pessoas que nós temos essa relação muito complicada com os partidos de esquerda e o que nós queremos é continuar a colocar pressão neles. E nós sabemos que esses partidos de extrema direita são criados por nazistas e que eles têm conexões muito é, intensas, muito fortes com o passado colonial. Mas também é muito difícil porque eles são reformistas, é, e eles realmente não. Mas o que nós vemos é que eles não endereçam o que é realmente necessário para as mulheres negras, para as comunidades negras, e que não entendem que quando nós falamos sobre racismo, nós não temos exatamente esse registro na sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, Anik. A Eden estava ali rolando os olhos. Então, o que com frequência a gente tem é, a, maior, a maioria das pessoas que estão olhando para as pessoas negras, tem muitos grupos diferentes de pessoas, mas só um lembrete de que nós temos uma sessão de perguntas e respostas, e a ideia é que nós respondamos a maior quantidade possível de perguntas. Mas antes disso, eu quero dizer que eu estou feliz que tem um bebê no nosso encontro e quero desejar as boas-vindas. Tem uma pergunta que é muito importante, que é qual é a importância desses projetos do movimento antidemocrático na Europa? A gente não tem muito tempo, mas a pergunta é qual a importância de financiar feministas negras? A próxima geração certamente tem a sua própria posição em tudo. Obrigada. Tem uma resposta rápida para a sua pergunta. A liberação que a gente tá buscando não é possível sem a intervenção
das feministas negras. Então, é preciso que as feministas negras recebam todo o financiamento possível. Então, é dessa liberação que nós precisamos. Mais dados do que simplesmente o financiamento, mas nós fizemos um mapeamento para entender qual é a aparência, qual é o movimento das organizações na Europa, e eu vou compartilhar algumas das coisas que nós descobrimos. A primeira é que qual era o estado desse financiamento dos movimentos. Uma coisa foi que muitas das pessoas com quem falamos deixaram evidente que elas não necessariamente fazem uso do adjetivo feminista, porque elas entendem que elas não se sentem representadas. Então, elas preferem usar afrofeministas ou outros adjetivos do tipo. E aí, falando com outras organizações, isso quer dizer que você não vai receber financiamento. Isso é muito real. E tem um impacto em como os nossos movimentos são ou não, conseguem ou não receber financiamento. Então, essa foi uma das coisas que se tornou muito evidente no trabalho que nós fizemos. E outra coisa é que muitos dos grupos com quem nós falamos não estão registradas. E aí tem coisas que esses grupos não conseguem acessar para conseguir financiamento. E não estão registradas, às vezes porque são criminalizadas, às vezes porque são imigrantes, às vezes, então, não tem acesso aos papéis, às vezes porque o regime é fascista e elas não querem ser associadas ao regime. Tem uma série de motivos. E a última coisa é que a maioria dos grupos com quem nós falamos, na verdade, tem o próprio financiamento, por volta de 76% tem um financiamento privado. Então, o que nós vemos é que esses recursos não são de financiadores principais, de mainstream, mas é a escala o que impacta na escala daquilo que essas pessoas conseguem fazer. E aí o que é importante financiar é que é muito evidente. É só a importância é que isso comprova aquilo que a gente já sabe instintivamente. Esses movimentos estão criando, usam os retratos interseccionais, mas isso não significa que essas questões interseccionais estão sendo atendidas. Trabalho das trabalhadoras sexuais, da libertação de mulheres negras, de mulheres trans, todas as pessoas com quem nós falamos estão usando. E isso significa, o uso da interseccionalidade significa a libertação de tantas outras pessoas. Eles não somente entendem as, peraí, deixa eu falar de novo, peraí. É, esses movimentos não somente entendem as fundações e a comunidade que eles experienciam, mas eles também estão fazendo isso de tocar nas questões de raça, gênero, habitação e política. Eles estão fazendo trabalho de advocacy, estão espalhando todos os assuntos. Eles têm as suas próprias táticas e o modo de entender todas essas questões. Ah, uma outra visão que está mudando é que esses movimentos estão clamando por justiça em vários movimentos, né, por toda a Europa.
todos os dias entendemos que nenhuma mudança, nenhuma representação vai trazer a mudança, né? E tem sido muito claro que a organização negra feminista na Europa está trazendo mudança, sim. E a gente deve levar, sim, conseguir dinheiro para essas organizações negras feministas na Europa. É algo muito importante. A mudança, ela é possível. Vocês conseguem imaginar o quanto dinheiro é possível levar para esses movimentos? Muitíssimo obrigada, Rapi. São muitas coisas que você tem a cobrir realmente, e, e realmente eu lamento muito que tem muita coisa, a gente precisa avançar para aquela parte das questões, né? E eu acho que a gente precisa falar, né? Não está programado aqui. Bom, ok. O que eu vou fazer? Nós vamos selecionar três perguntas que estavam aqui no QIA, né? Q&A, pergunta e resposta. E vamos dar 2, 3 minutos. Vamos para a primeira questão. De urgência aqui. Com relação à guerra cultural, realmente, é, que é uma tática, né? N- Nós vemos, nós vemos o movimento feminista negro. O que nós podemos fazer para construir um movimento feminista alternativo e moderno por todo o mundo que, que toque nessa toxicidade do movimento feminista, enfim, global, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar as três perguntas logo agora para vocês. Vocês, por favor, escrevam, né? Tomem nota, por favor. A última questão que colocar aqui. O que vocês pensam que há muitas parcerias entre as feministas negras que são do norte global e do sul global? Vou passar a próxima questão. E a terceira questão, um minutinho, uma curiosidade sobre o pensamento, sobre os esforços de decolonização que estão realmente acontecendo através da Europa. E essa pessoa está baseada em Amsterdã. Hum, Essa questão da decolonização por lá não é muito popular. Ao mesmo tempo, há muita diversidade, mas ainda assim é muito colonial, tem o vocabulário e tal, mas, bom, são, vejam estas questões e eu as convido a refletir e a responder, a pensar. Você, vocês podem responder aquelas que dizem respeito a você, o que você queira responder. Ou, tá certo? Eu vou responder. A questão foi sobre as eleições, aquela pergunta. Ela foi sobre eleição, é isso mesmo? Desculpa, gente, eu não, acho que eu não estou muito bem. Havia três questões diferentes. O, a parceria entre feministas do Norte e do Sul. A segunda sobre as alternativas possíveis das, da diversidade que estão aí acontecendo. As opiniões sobre os movimentos de decolonização do próprio feminismo. Eram três campos diferentes de pergunta. Ok, correto, muito obrigada. Bom, sim, eu acho que há muitas outras maneiras que as pessoas podem se engajar, né? As pessoas podem se organizar. Isso é uma parte muito grande, né? Mas ah, muitas coisas que nós estamos falando de mudar completamente a sociedade diretamente, raramente isso vai acontecer de cima para baixo, né, gente? Nada é mais claro. As coisas acontecem
A gente sabe que. hum, Muito obrigada. Eu acho que você pode ter da política, o que é maravilhoso, mas se você não tem a comunidade, gente, você não entende nada, nada, porque você está realmente numa fratura, né? E aí seu projeto vai falhar. Bom, em, em termos de mudarmos a política, a gente vai ter que começar a partir da comunidade. Quaisquer que sejam as comunidades que você tenha, onde esteja, enfim, seja onde você trabalha, a gente tem que se unir, sejam, sei lá, sindicalistas, por exemplo, né? É a ação coletiva, gente, que vai incrivelmente trazer a mudança. A segunda pergunta foi sobre a decolonização do movimento. Bom, olha, eu sou muito cética em relação a isso, sabe? As pessoas gostam de aparecer e ser colonial. Ah, sim, claro. As pessoas têm que se perguntar: será que você realmente está pensando e querendo fazer o trabalho que é necessário para que essa decolonização aconteça? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, que nós devemos perguntar, né? E aí? Quando as pessoas são carregadas, arrastadas, gritando, berrando, e aí? E aí? O capitalismo e o racismo estão ó, conectados, ligados. Então você tem que entender essas coisas, sim, que estão conectando as outras pessoas, sabe? Eu sempre penso que a gente tem muito que aprender sempre com o outro, com as outras pessoas. Eu vou parar aqui por conta do tempo, sabe? Para que as outras possam falar. Oh, obrigada. Ai, gente, eu espero que eu não tenha falado muito rápido, mas tudo bem. Obrigada, Eden. Nós temos 4 minutos a compartilhar aqui. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Quem vai falar? Obrigada por essa intervenção, por todas as questões que estão aqui. E a questão da pergunta de decolonização, eu acho que parece que é um discurso que está na moda, né, na Europa, né, gente? Para mim, o que é importante é entender que a nossa conexão com a nossa ancestralidade já é uma prática de descolonização, sabe? E que já cabe em muitos gêneros, gêneros expansivos. E ser desse gênero já é uma questão decolonial, sabe? Isso é um invento colonial, sabe? Para indicar que somos, sermos pessoas pensantes já é uma prática contracolonial, sabe, gente? Porque trata-se de um exercício diário dessas organizações. E mesmo pensar e problematizar a palavra decolonial e ficar pregando, sabe? Existe uma ruptura contra a ordem colonial, sim, na nossa existência. Parece que nós necessitamos de uma agenda ou de um ministério de descolonização. Não. Ou decolonial, ou contracolonial. Não. Não, sabe? E a nossa vida está marcada pela nossa existência. Nossa vida já é marcada pela tentativa de romper com essa lógica colonial, com as nossas próprias práticas, sabe? Anike, obrigada. Anike, bom, sobre a parceria entre o Sul e o Norte global, eu mesma, eu faço parte de várias redes internacionais que a gente aprende sempre uma com a outra, sabe? E estamos lutando contra o racismo, o capitalismo. ah, é, nós estamos todas sobre.
o mesmo espectro, né? É uma oposição, uma posição, como, por exemplo, as feministas senegalesas ou as feministas negras na França, enfim, nós estamos nesse mesmo espectro, né? São apenas endereços diferentes, né? Mas nós estamos construindo um feminismo com uma perspectiva pan-africana e internacionalista, sabe? É difícil, com relação ao sistema, a dificuldade geográfica de nos movimentarmos, é difícil, às vezes, de nos entendermos dentro de um determinado contexto, sabe? Ah, mas com relação à decolonização, eu estou de acordo, né, com, com a outra colega aqui, porque estamos, por exemplo, com relação ao discurso contra a Palestina, por exemplo, é a colonização que está em movimentação, né? Como é possível uma decolonização, né, que compreenda essa violência, né? Hum, a gente vê um pouco que são muito à vontade, né, com a verdadeira colonização. Eu acho que tudo isso é muito performativo, sabe, gente? Bom, eu acho que a verdadeira decolonização, e como aqui os países africanos estão tentando fazer, sobre as coisas que me interessam mais, sabe, com relação à posse de terra, enfim, tudo isso. Obrigada. Ai, que mulheres maravilhosas, muito obrigada, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Vou passar a palavra agora a Maria Clara. Hum. Quero agradecer pela qualidade das intervenções. Muito obrigada a todas as pessoas. Olá, pessoal. Boa tarde do Brasil. Muito feliz, muito contente, orgulhosa também, porque realizar um evento como esse exige, né, uma dedicação e toda a equipe do Fundo Feminista Negra esteve empenhada em fazer o evento de hoje acontecer. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa equipe, que durante todo o webinar esteve aqui nos bastidores, dando apoio à Sara, que estava moderando lindamente essa conversa. Então, primeiro, eu gostaria de já começar agradecendo todo mundo que tornou esse evento possível, desde antes do evento, assim como durante o evento, e depois vai ter também o nosso pós, né? Eu sou Maria Clara Araújo, eu sou a coordenadora de parceria com os movimentos do Fundo Feminista Negra. Me reconheço como uma travesti afro-brasileira. Sou de Recife, Pernambuco, mas estou baseada aqui em São Paulo. E a série de políticas feministas negras está inscrita em nosso plano de acompanhamento, um plano de acompanhamento que está sendo pensado e executado para destacar, né, as políticas, as ações, a praxis dos nossos movimentos parceiros. E esse é a primeira sessão de webinar que compõe a nossa série de políticas feministas negras. Eu gostaria de agradecer também a todas as pessoas intérpretes que nos ajudaram hoje a materializar mais uma vez o nosso comprometimento com a justiça linguística. Então, eu vou nominalmente agradecer todo mundo: Pascaline, Andico, Alexandra, Thaís, Simone, Alicia, Sara e Ren. Muito obrigada. Existe, obviamente, um comprometimento da nossa parte em poder construir esse diálogo transnacional entre os movimentos feministas negros de todo o mundo.
E acho que esse tipo de ação também é uma resposta ao que a gente estava ao que a gente estava conversando aqui hoje. Os movimentos antidireitos, os movimentos anti a população negra, anti a população LGBT, eles estão conectados. São redes transnacionais que estão atuando de maneira conectada, estão compartilhando gramáticas e estratégias mobilizatórias. E isso nos coloca também um desafio, enquanto movimentos feministas negros de diferentes localidades, que estejamos também conectadas, em diálogo, como diz aqui no Brasil, trabalhando em rede. Eu vi aqui um comentário, uma pergunta de Valdeci Nascimento, uma histórica ativista feminista negra do movimento de mulheres negras aqui no Brasil, em que ela fala justamente isso, como as apresentações do webinar de hoje relatam, né, como os nossos problemas eles estão conectados e também quais são os impactos dessas ações, do crescimento desse fascismo na vida da população negra. A conversa de hoje ela não se dá em um plano abstrato, né? O crescimento do fascismo em todo o mundo tem implicações palpáveis, né, na vida da nossa população negra. Então, eventos como esse, assim como outras oportunidades, né, que estamos construindo de intercâmbio, de troca, são extremamente necessárias em uma temporalidade como essa. E eu acho que esse é o ponto. Como Idem falou, como a Nick falou, como Ike falou, como Rap falou, o fascismo, o racismo, o colonialismo, ele não é novo, mas existem algumas singularidades desta temporalidade atual que nós precisamos reconhecer. E é por isso que esse painel ele foi realizado. Os movimentos feministas negros, eles não são unilaterais. Eles tampouco atuam em apenas um tema, como muitas vezes a própria filantropia faz parecer, né? O painel de hoje deixou muito evidente como os nossos movimentos estão discutindo e atuando pela questão da migração, lutando contra a violência policial, tentando fortalecer o debate sobre direitos sexuais e reprodutivos. Então, se talvez, né, a interseccionalidade ela tem se perdido na tradução, ou se ela também tem se perdido em discursos meramente performativos, esses movimentos feministas negros, eles materializam o que trabalhar desde esse lugar das encruzilhadas, né? Ser afetado por múltiplas opressões, mas também conseguir extrair dessas encruzilhadas uma potência não apenas política, mas também epistemológica, mas sobretudo ética. Eu acho que tem um projeto ético belíssimo por trás dos nossos movimentos feministas negros e isso precisa ser também visibilizado. Eu gostaria também de destacar aqui um ponto que traz, e é uma questão que nos atravessa, né? Seria ainda mobilizamos a linguagem, a gramática da cidadania, da democracia, e daí acompanhar de perto o que a gente tem visto em todo o mundo nos faz perguntar se, na verdade, tudo isso que temos visto, se todos esses movimentos não fazem necessariamente parte da própria democracia. E talvez a gente precisa repensar, né, a própria gramática que a gente utiliza e qual projeto a gente está buscando endossar. Talvez existe um exercício especulativo aqui, que eu acho que esse painel nos coloca, enquanto os movimentos feministas negras, né, enquanto feministas negras, enquanto movimentos feministas negros. Quais outros projetos político-éticos estão sendo gestados dentro dos nossos movimentos que podem ser espalhados, né, a partir dessas nossas práticas cotidianas sob o chão dos nossos territórios. Eu acho que eu não vou conseguir aqui resumir, né, tudo que foi dito pelas pessoas que participaram do nosso webinar enquanto panelistas. Eu gostaria pessoalmente de agradecer Idem, Anique, Ike, Rap, Sara, brilhante durante toda a moderação, por terem aceitado o nosso convite,
por terem aceitado, de certa maneira, também representar as organizações das quais fazem parte. Reproductive Justice Initiative e Mauaci são nossos movimentos parceiros do Fundo de Sustentabilidade, e que aqui representando Periferia Cimarronas, que é um parceiro do Fundo de Solidariedade, e essa é a maneira como o Fundo Feminista Negra faz o trabalho feminista negro, né? Estabelecendo essas pontes transnacionais, construindo essas redes de solidariedade que são tão necessárias justamente nesta temporalidade. E daí, só para finalizar aqui com alguns recadinhos, a nossa próxima sessão da série de políticas negras deve ocorrer em torno de novembro. O próximo tema que a gente vai discutir, que na verdade eu acho que está completamente imbricado com o nosso debate de hoje, é sobre movimentos feministas negros e crises, né? Pensando aí se essas crises elas são algo novo na nossa experiência ou se na verdade elas fazem parte de projetos, né, de muito longo prazo e que continuam reverberando nas nossas vidas. Então, convido que vocês, que todas as pessoas que fizeram parte do nosso webinar hoje, que se inscrevam quando a gente divulgar a realização do nosso segundo webinar da série de políticas feministas negras. A gente vai enviar um, um survey, uma pesquisa para vocês, para as pessoas que se inscreveram para este webinar daqui a alguns dias, antes de uma semana, para que a gente possa entender as reverberações desse evento, como esse evento reverberou para vocês. E é isso. Muito obrigado. E como a gente diz aqui no Brasil, axé.